Após 62 jogos, foram definidos os 2 finalistas da Copa do Mundo. Como nós falamos aqui antes da semifinal, o jogo entre Brasil e Alemanha poderia dar Brasil ou Alemanha. O jogo entre Argentina e Holanda, também um jogo de 2 grandes do futebol, não havia favoritos. Enfim, a Alemanha venceu o Brasil e a Argentina venceu a Holanda. A final vai ser entre a Alemanha e a Argentina, que pela 3ª vez farão uma final de Copa do Mundo. A Alemanha venceu a Argentina na final de 1990 por 1-0, a Argentina venceu a Alemanha na final de 1986 por 3-2. A Argentina busca o tricampeonato, a Alemanha busca o tetracampeonato. Se a gente chegasse aqui antes da Copa e falasse que a final seria a Alemanha e a Argentina, isso não seria novidade. Era uma final que poderia acontecer. Afinal, são 2 dos grandes do futebol mundial. São 2 das 4 grandes potências do futebol mundial. Então aí, um jogo de grandes na final. O que não era esperado era uma vitória alemã por 7-1 contra a seleção brasileira. Chegaram 4 grandes na semifinal. E o jogo Brasil-Alemanha prometia ser um jogo emocionante, disputado, e era inclusive esperado uma derrota brasileira. O time da Alemanha é um time maduro, está pronto há muito mais tempo. O time brasileiro é formado por jovens jogadores que estão fazendo, na grande maioria das vezes, a sua primeira Copa do Mundo. Então, uma vitória alemã era esperada. Com a saída do Neymar por contusão, essa expectativa ela ficou ainda mais forte, ou seja, a Alemanha venceu o Brasil, era normal, era natural. O que não foi natural foi a forma como aconteceu. 7-1, todo mundo já sabe, é a maior derrota do Brasil na história do Brasil em Copas do Mundo, é a maior derrota brasileira em 100 anos de seleção brasileira e é a maior derrota que um time impõe ao outro numa semifinal de Copa do Mundo. Então, ficou muito vergonhoso para o Brasil. Agora, uma coisa importante é que a gente tira lições das derrotas. Então, essa derrota pode ser o pontapé inicial para se fazer uma reflexão e essa reflexão pode, então, gerar uma nova ação para o futebol brasileiro. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que o Brasil não vinha bem na Copa do Mundo. Então, o Brasil não perdeu por 7-1 para a Alemanha e ponto final. O Brasil não vinha jogando bem. O Brasil foi ajudado na estreia contra a Croácia. Embora o goleiro do México tenha sido o grande protagonista do jogo, o Brasil foi dominado pelo México. Contra Camarões, quando o jogo estava 1-1, o Brasil correu perigo e fez o segundo gol e daí para frente a coisa melhorou. Contra o Chile, o Brasil foi pior e não mereceu passar. Contra a Colômbia, o Brasil fez um primeiro tempo muito bom, mas no final do jogo sofreu para passar pela Colômbia. Então, o futebol brasileiro, e não é na Copa de 2014, já vem de 2006, 2010, inclusive em 2002, quando ganhou a Copa. O Brasil perdeu a sua identidade. A maneira de jogar do Brasil nas últimas 4, 5 Copas não é a maneira tradicional que o Brasil joga. O Brasil sempre foi protagonista no cenário mundial e sempre contou com jogadores de meio de campo que jogam de cabeça erguida, botam a bola no chão. O Brasil sempre foi caracterizado pela posse de bola, pelo toque de bola. E isso não aconteceu em momento algum nessa Copa do Mundo. Então, a derrota contra a Alemanha pode ser um ponto de partida, de novo, para repensar o futebol brasileiro, para reflexão e daí surgir ação para frente. A Alemanha passou por isso há 14 anos atrás. E o fracasso do futebol alemão há 14 anos atrás gerou ações e nós estamos vendo o resultado agora. Então, o ganhar e o perder faz parte do futebol, faz parte da vida. A forma como aconteceu é que vai fazer, de repente, uma reviravolta no futebol brasileiro. Agora, nós temos que olhar para a final. Alemanha e Argentina. Um jogo de grandes no futebol. Se prevalecer a lógica, a Alemanha vai ser tetracampeã. Mas a Argentina vai fazer jogo duro, vai igualar, não vai cometer o erro que o Brasil cometeu. O Brasil joga um terceiro e quarto lugar. Jogo que, na minha opinião, devia ser eliminado da Copa do Mundo. É um jogo sem motivação. Não há porquê uma disputa de terceiro lugar. Enfim, nós voltamos na segunda-feira para finalizar
esses comentários sobre a Copa do Mundo, já apontando aí o campeão e fazendo um panorama sobre as Copas. Um abraço, até mais.